PL/SQL. Conceitos principais. PL/SQL, Procedural Language Structured Query Language, é uma extensão da linguagem SQL, Structured Query Language, usada em bancos de dados Oracle. Ela permite a criação de programas dentro do banco de dados, adicionando recursos de programação procedural ao SQL. Em outras palavras, PL/SQL é como adicionar inteligência ao seu banco de dados Oracle. Com ela, você pode criar rotinas complexas para manipular dados, realizar cálculos, tomar decisões e automatizar tarefas. Para que serve o PL/SQL? Então, ele serve para criar procedimentos armazenados, que são o quê? São rotinas que ficam guardadas no próprio banco de dados e podem ser chamadas por outros programas ou usuários. Dá para desenvolver funções, que são rotinas que retornam um valor e podem ser usadas em consultas SQL. Dá para implementar triggers, rotinas que são executadas automaticamente quando ocorrem eventos específicos no banco de dados, inserção, atualização, exclusão de dados. Dá para criar packages, grupo de procedimento, funções e outros objetos PL/SQL relacionados. Dá para gerenciar transações, controlar como as operações no banco de dados são executadas e garantir a consistência dos dados. Principais comandos do PL/SQL. Então eu tenho o declare, usado para declarar variáveis, constantes e outros objetos que serão usados no bloco PL/SQL. Eu tenho o comando begin, que marca o início do bloco de código PL/SQL. Eu tenho o comando end, que marca o fim do bloco de código PL/SQL. Tenho o select into, que permite consultar dados do banco de dados e armazená-los em variáveis, PL/SQL, e o insert, usado para inserir novos dados em tabelas do banco de dados. Agora vamos continuar aqui com os principais comandos PL/SQL. Update, que é usado para atualizar dados existentes em tabelas de banco de dados. O delete, usado para excluir dados de tabelas de banco de dados. If, then, else, permite criar estruturas de controle de fluxo para tomar decisões dentro do código PL/SQL. O loop, que permite criar estrutura de repetição para executar um bloco de código várias vezes. Exception, usado para tratar erros que podem ocorrer durante a execução do código PL/SQL. E aqui agora, finalmente, temos um exemplo simples de um PL/SQL. Então aqui eu tenho o declare, que aqui eu tenho o nome, o nome do cliente, que é como se fosse uma variável, nas linguagens de programação comuns, padrões. Então eu tenho o nome do cliente, que aqui eu coloquei do tipo varchar, que é um tipo de texto, e aqui o saldo do cliente, que é do tipo número. Aí eu tenho o begin, que está iniciando o comando do PL/SQL, e aqui eu já vou ter um select, então eu estou selecionando o nome e o saldo dessa tabela, nome do cliente, e saldo do cliente. Na verdade aqui eu tô inserindo, eu estou pegando o select e estou inserindo nessas duas variáveis que foram criadas, nome do cliente e saldo do cliente, da tabela clientes, from clientes. E aqui a condição, que é a minha restrição, que é só para os clientes que têm o ID 123. E aqui agora eu tenho uma condição, um if, que está presente em praticamente todas as linguagens de programação. Então aqui o if, se o saldo do cliente é maior do que zero, então then, e aqui eu vou dar uma mensagem na tela, dbms output, que aqui seria como o echo, por exemplo, em PHP, em outras linguagens, o print, no Python, para estar mostrando na tela que o cliente ele tem um saldo positivo, e aqui eu tenho um caso contrário, o else, o cliente tem um saldo negativo, end,
esse end aqui é desse bloco if aqui, né, dessa condição if, e esse outro end é aqui do bloco do PL SQL. Então esse aqui é um simples exemplo de utilização.